Olá amigos do canal de Tudo Um Pouco, estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente do padrão. Vamos entrar no mundo da hidráulica, até porque é um assunto que tem muita relação com o que eu faço, já fiz na vida, e que as pessoas têm muita dúvida a respeito de como funciona a água, né? Nas tubulações. Então, para ajudar vocês a pensar e a resolver problemas domésticos, né, a respeito da água, então eu resolvi fazer um vídeo aqui, inicial, a respeito desse assunto. Mas antes de a gente começar esse assunto aí, vamos falar sobre pressão hidráulica, você que não é inscrito no canal aí, já se inscreveu? Já assistiu o canal e ainda não se inscreveu? É? Não, se inscreve aí, né? Não custa nada. Basta apertar o botãozinho vermelho aí, né? Se inscreva aí, não custa nada. Aos amigos e amigas que são inscritos aí, né? Comente, compartilha, né? Deixa o joinha, né? Joinha métrica legal. E aos amigos aí que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, o canal pela primeira vez, né? Se inscreva aí, né? Faça parte desse grupo de amigos. Só assim esse canal aqui cresce e aparece. Tá bom? Já se inscreveram? Joinha. E ative o sininho aí, comente, compartilha, né? Tá bom? Bom, vamos direto ao assunto. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, até por uma questão de entendimento das grandezas envolvidas, né? Eu não vou falar muito sobre dados, essas coisas técnicas, né? Mas vou mostrar diretamente qual é o problema de, na tua casa, a pressão da água ser muito fraca, muito baixa, né? E por que e qual razão que isso acontece nas instalações domésticas, né? Principalmente domésticas, né? Em alguns casos, tem instalações comerciais aí, né? Que tem um projeto antigo e sem muita preocupação com água. Então, tu abre a torneira e geralmente o chuveiro, ou quer fazer uma irrigação no jardim ou em algum local, e a água que sai da torneira é muito pífia, né? Muito fraquinha, muito xoxa, né? Então não tem pressão, aquela pressão que vem da rua, né? Aí ele fica meio frustrado, né? Como resolver um problema desse. E aí as pessoas me questionam, mas como é que resolve pressão d'água? Se a água da rua é tão forte, né? Geralmente é tão forte. Aí já adiantando e explicando basicamente o que significa isso, a água da rua não usa motor, né? Como todo mundo acha que de repente tem uma bomba lá que está empurrando a água a milhão, né? Não é assim que funciona. A água da rua trabalha por gravidade, como a maioria das coisas que a gente usa tem a gravidade envolvida no processo. E a água hidráulica, essa água que circula na tubulação pelas ruas, basicamente 100% pressão, tá? Pressão da gravidade. Mas como se consegue isso, né? Se é tão simples. E por que os encanadores, essa turma que trabalha com hidráulica, não faz a coisa mais ou menos parecida, né? Não usa, digamos, o mesmo desenho, a mesma ideia e a mesma técnica de uma empresa que fornece água, uma empresa pública, ou hoje em dia alguma coisa privada aí que manipula a água, né? E por que nas casas, geralmente nas casas ou sobrados, a água é tão fraquinha, né? Por que não funciona? Por que faz assim, né? Aí eu posso admitir isso, uma grande parcela disso é ignorância, tá? Desconhecimento da física e dos materiais envolvidos, né? E a outra parte é aquela coisa malandra de diminuir custos no processo de fabricação ou montagem de uma casa, e faz as coisas assim pelo mais baratinho. Né? Não pelo material mais barato, mas pelo material inadequado que se torna mais barato. Tá? E eu vou explicar aqui bem sintético e bem visível, né? Bem desenhado, para mostrar para vocês qual é o fundamento da coluna d'água, né? Que já estou adiantando. Ou seja, para existir pressão, você precisa de água. Quanto maior a quantidade de água, maior é a pressão. Quanto maior é a altura da coluna d'água, maior é a pressão. O que é coluna d'água? De água? Coluna d'água é você olhar uma cachoeira.
Aquilo ali é uma coluna d'água, né? A água cai lá de cima e desce até onde ela bate. Então entre o início lá e o fim, é uma coluna d'água. Se você canaliza isso numa tubulação em que a água não se dispersa e ela cai toda integralmente naquele cano, você tem uma coluna d'água. Perfeita, né? Ou seja, a água está sendo direcionada. Tirando o atrito interno da água contra as paredes da tubulação, o resto é força gravitacional. Então a água vai empurrar para baixo, né? E nesse deslocamento ela cria pressão. Por que então as caixas d'água ou a torneira da minha casa tem a aguinha fraquinha, né? Não dá nem para ligar direito um chuveiro, assim que já vai falhando. O problema é o tamanho do cano, a bitola usada na tubulação que sai das caixas d'água. Tá? Há uma confusão aí a respeito de que quanto maior o cano, mais comprido o cano, mais força teria a água na torneira, né? E isso não é verdade. O que depende do comprimento do cano não é o comprimento horizontal dele, quantos metros ele corre assim deitado, né? Mas a altura, quanto ele tem de altura. Quanto mais alto, mais força. Isso independe da bitola, né? Se você aumenta a altura, conforme a altura que isso dá, a pressão vai ser X, né? Então, a bitola pode ser qualquer uma. Mas para você ter, por exemplo, num espaço confinado de uma casa, que no máximo assim você tem 2,5 metros ou 3 de altura, um caninho de 25 milímetros, que é esse aqui, ó, 25 milímetros, né, medido aqui, ó, que é o padrão, cano de 25 milímetros, ele não produz uma coluna d'água forte, e é o cano mais usado. Então o erro está aqui, tá? Já vou adiantando para vocês. Então o erro está aqui, é na bitola desse cano. Esse cano é errado para fazer coluna d'água, esse cano não serve. E tem casos em que o cano é o 12 milímetros, de meia polegada, o 10. Tem alguns que usam o de 12 milímetros, que é o de meia polegada, para fazer também coluna d'água, ou seja, menor que esse ainda, né? Então a vazão, volume da água e pressão da água é muito baixinho. Então, qual é o erro principal da tua casa? Provavelmente é isso aqui, tá? É esse cano. Então, o que se faz para colocar coluna d'água? Aqui eu vou botar para vocês aqui tem um cano, tá? Esse cano é metal, mas ele está bem enferrujadinho, e aqui temos outro cano. Então o que nós temos aqui? Temos duas colunas d'água, tá? Aqui temos uma coluna d'água de 25 milímetros de seção, tá? De diâmetro, aliás, não de seção. E aqui nós temos um cano de 2,5 polegadas ou 7,5 centímetros de diâmetro. Por exemplo, comparando esses dois tubos aqui, na altura de 1 metro, mais ou menos aqui, este cano aqui vai produzir em média 5 vezes mais pressão do que este. Por quê? Porque ele vai comportar dentro da coluna d'água aqui 5 vezes mais volume d'água. E a água, ela pesa 1 litro, 1 quilo, tá? Então, quanto mais volume da água, mais quilos de água eu tenho aqui na coluna d'água. Então eu vou ter muito mais pressão. Então qual é o ideal para caixas d'água residencial? É cano de PVC marrom de 50 milímetros de bitola, que dá exatamente 4 vezes mais que este cano aqui. Um pouquinho mais de 4 vezes de volume. O que acontece? Por exemplo, você tem uma vazão, medindo por vazão, se esse caninho aqui der em torno de 1 litro por minuto de vazão de água, você abre a torneira, hipoteticamente, não significa que é isso que vai acontecer. Você leva 1 minuto para encher 1 litro de água, com esta coluna d'água aqui, é provável que você encha esse mesmo litro em 15 a 20 segundos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, na mesma relação. Por quê? Porque além do volume, que vai ser maior, que está aqui reservado e que vai sair com mais força, vai haver mais pressão. Então essa água que está aqui joga aquela água na ponta da torneira,
com mais força, então ela ganha velocidade. E a velocidade faz a água sair com mais volume e com mais pressão. A pressão está aqui, ó, tá? Aqui. O volume é conforme se abre a torneira. Então, para você ter uma folga de pressão que você possa usar, por exemplo, no chuveiro baixinho, numa torneira com um aquecedor elétrico, ou uma torneira elétrica, ou uma torneira comum, que você queira controlar a vazão, você tem que ter uma coluna d'água maior. E como é que você faz isso? Você substitui simplesmente a coluna d'água. Você vai lá na caixa d'água, isola isso aqui, bota uma flange para 50 milímetros, instala um registro e põe uma coluna até o chão. Então você pega lá 3 metros de coluna d'água, isso aqui você vai ter no mínimo 3 vezes, assim descontando as perdas, mais força de água na torneira do que tivesse um caninho de 25 milímetros. Aí você pergunta, mas como é que a água da rua é tão forte? A água da rua é isso aqui, ó. Está vendo? É de 100 milímetros para cima. Geralmente a coluna d'água que sai das caixas d'água das empresas de saneamento, ele é de 200 milímetros. De 200 milímetros para mais. Ou seja, é 20 centímetros de diâmetro, isso aqui é 100. Ó. E toda a água é represada, por exemplo, em 20 metros de altura, a 20 centímetros de diâmetro de coluna d'água. Isso acaba dando o que na ponta da torneira? Impressão mesmo, geralmente ele dá em torno de 3 a 3,5 kg de pressão, ou seja, em torno de 40 libras, um pouquinho mais, até 50 libras de pressão, com uma coluna d'água assim, só pela gravidade. Então o fato da água da rua ser muito mais forte é essa relação. Ó. Tu pega uma relação dessa aqui, para você ver a diferença descomunal que seria entre você ter uma coluna d'água, uma bitola dessa aqui, para essa aqui, ó, tá? Então essas são as diferenças. Por que a tua caixa d'água não consegue ter a mesma força da água, a mesma vazão, a mesma pressão, o mesmo uso que você quer, por exemplo, esguichar alguma coisa, e aquela aguinha sai xoxa, ela não vai longe, né? Então o motivo é isso aqui. A maioria, e eu não digo 100%, mas vamos botar aí que 90% das casas, ou um tempo mais, sai com esse caninho aqui. Ó. O que acontece aqui, na maioria das vezes, você precisa botar um pressurizador no meio do caminho. Para que toda vez que você abre a torneira, aquele motorzinho ligue, bombeie e crie pressão dentro dessa tubulação. Ou seja, você tem que gastar luz para fazer isso aqui funcionar com o mínimo de pressão razoável, né? No dia que falta luz, que é muito raro, hoje no Brasil falta luz, mas se não tiver luz, a tua pressão, ele bloqueia, inclusive a água, né? Vai ser só um filetinho. Então é isso aí. Para vocês entenderem exatamente as grandezas, né? E por que a tua caixa d'água aí parece que não funciona, não é a altura da caixa d'água que vai resolver teus problemas, mas a altura da coluna d'água, tá? Então, você não precisa necessariamente ter uma caixa d'água de 5 mil litros para dar pressão. Não vai alterar nada. Se você tiver uma de 250 litros com um tubo desse aqui, de 2 polegadas, você vai ter uma ótima pressão de água na torneira. Ou seja, não tem nada a ver o volume lá da caixa d'água, que é o reservatório, com a força da água que vai chegar na tua torneira. Vai depender da coluna d'água. Tá bom, amigos? Espero que eu tenha explicado, assim, basicamente, o que significa e qual é o erro, o arranjo que tem que ser feito para que você tenha uma pressão boa de torneira e não fique irritado com a pouca água que sai da tua torneira e você tenha que ir lá na torneira da rua, se tem, para poder encher um balde, alguma coisa, porque demora muito tempo na tua torneira. Ou que você quer esguichar, lavar as janelas, uma porta, ou tentar de repente esguichar o teto para dar uma lavada e aquela água não chega lá, né? Então com a coluna assim você consegue fazer um esguichinho fininho e jogar contra paredes e contra vidraças, né? E fazer uma lavagem razoável usando somente a pressão da caixa d'água. Não a pressão da caixa, mas o volume da água da caixa com a pressão numa coluna. Então para você resolver teu problema aí, já sabe. Vai lá, verifica a bitola do cano que sai da coluna da caixa d'água
Se for esse aqui de 25 milímetros, que é um padrão, passe ele para 50 milímetros ou mais, né? Um cano maior, com mais força. Tá bom, amigos? Espero que esse primeiro vídeo a respeito de hidráulica tenha caído no entendimento de vocês aí do porquê as casas são, eu creio que meio que deliberadamente feitas para ter uma água meio xoxa nas torneiras, né? E não era o correto. O correto era sempre ter um material maior, né? Nem que ele seja mais caro, mas você paga uma vez só isso, né? E te entrega uma casa com água, com uma pressão adequada, né? Para os usos que hoje a gente tem, né? Inclusive até para lavar a máquina, por exemplo, quando vai ligar a máquina de lavar roupa, ou a máquina de lavar louça, ou qualquer uma essas máquinas de pressão aí, de jato de pressão, se você ligar numa água assim tão fraquinha, não vai dar certo, né? Você vai ter uma demora maior para a lavagem das máquinas e o uso delas vai ser mais custoso, né? Elas vão demorar mais para trabalhar, elas vão gastar mais energia. Com mais pressão, não. Todos os processos se tornam mais rápidos, aí o consumo de energia é mais baixo. Tem mais essa vantagem. Tá bom? Gostaram do vídeo? Gostaram da ideia de entender por que a pressão lá na tua casa, aí na tua casa, ela não é a das melhores e você tem dificuldade? Tem outra coisa que eu não falei, só para arrematar o vídeo agora, que é aquela coisa de você abrir uma torneira e o fulano abre outra torneira e a torneira que você estava, a água sumiu. É exatamente por causa disso, porque o volume de água que chega ali naquela torneira é muito baixo. Então qualquer uma ou duas torneiras abertas vai dar problema de vazão em ambas, né? E caixas de sanitário, a mesma coisa. Então você tá lá tomando teu banho, o cara aperta o sanitário, a água você foi, desliga lá e fica tudo gelado. Né? Não é assim que acontece? Pois é, né? Tá bom, amigos? No próximo vídeo aí, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre a pressão da água, né? E como ela interfere aí no bom uso principalmente de torneiras elétricas, chuveiros, né? E porque a pouca água queima chuveiros, né? Tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, espero que todos vocês estejam bem. Eu volto no próximo vídeo falando de tudo um pouco, e agora a respeito de água hidráulica. Tá bom, amigos? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.